né, a gente tem visto esses deputados influenciadores digitais, né, que estão lá para gravar vídeo Isso, e jogar exatamente. para a plateia. E eu quero aproveitar É. essa deixa para trazer o caso das fake news, o PL das fake news, regulação de redes sociais, que esse tema voltou à pauta com força depois do caso envolvendo a Choquei, que não só foi esse perfil Choquei, mas outros antes noticiaram uma informação que não era uma informação, era uma desinformação, uma notícia equivocada de uma conversa entre a Jéssica Canedo, uma jovem que depois acabou morrendo, né? A família aponta que a divulgação dessa notícia falsa foi preponderante para a morte, para que ela tirasse a própria vida, e o Whindersson Nunes, uma conversa falsa que nunca existiu entre os dois, de um possível relacionamento entre os dois, que é claro, também nunca existiu, e acabou tragicamente com a morte da Jéssica Canedo, uma jovem, né, que tinha 22 anos. Isabela, qual que é a tua avaliação sobre a possibilidade de avançar um projeto sobre fake news, né? Quer dizer, que responsabilize quem divulga esse tipo de desinformação. O caso envolvendo essa jovem, a Jéssica, é extremamente trágico, né? Porque se imaginar que uma jovem, e ela nem tinha redes sociais, né? Estava vendo uma entrevista, né, em que a mãe dizia isso, né? Que por diferentes razões, inclusive por questões de saúde mental, ela não era uma jovem que estava envolvida, assim, nas redes sociais, né? Aliás, mesmo que fosse, né? Mas só para a gente ver o fato de que, de alguma forma, a própria família e ela se preocupavam, né, com o impacto que as redes sociais podem ter na vida das pessoas, e isso é justíssimo. Sobre essa questão, acho que tem também um debate que é a questão de o que significam esses perfis e esses canais, né? Porque você tem uma responsabilidade muito grande quando você tem perfis que são perfis jornalísticos, né, então do jornalismo profissional, e esse tipo de perfil, como o da Choquei, é um perfil de fofoca, né? E isso, inclusive, tem algumas pesquisas que a gente tem feito, enfim, eu trabalho com questões relacionadas ao impresso digital, fake news, desinformação. Nós perguntávamos para as pessoas se elas acompanhavam notícias, e muitas vezes elas diziam, né, uma pesquisa que a gente fez no ano passado, sim, eu acompanho. E quando a gente perguntava quais eram os canais, não eram de fato de canais de notícias, mas as pessoas acompanhavam canais de fofoca, que se vendem como sendo notícias, né, que parecem notícia, porque fazem fofoca do noticiário político. E isso é uma coisa muito grave, porque quando a gente olha, enfim, né, o jornalismo profissional, você tem um compromisso de checagem, você tem um compromisso de verificar a veracidade, de ouvir os dois lados da história. Então, você tem um certo compromisso com os fatos. Agora, quando você tem um perfil de fofoca, é zero compromisso com o fato, e, inclusive, o compromisso é com a velocidade em que você vai publicar uma coisa que seja viral ou que seja bombástica. Acho que, além das questões relacionadas à regulação específica de redes sociais, eu acho que a gente precisa fazer um debate social muito sério sobre esse tipo de perfil, que é um perfil que fica entre entretenimento, fofoca e política, e que acabam com situações que podem devastar a vida das famílias, ou inclusive, né, nesse caso, mais do que trágico, né, acabar com a vida de uma jovem. Então, acho que tem uma questão aí que não é só a regulação das redes sociais em si, mas eu acho que é a regulação sobre canais que se passam por canais de notícias e que, na verdade, não são, porque não usam nenhum parâmetro, nem ético, nenhum parâmetro, nenhum dispositivo que tenha sido consolidado pelo jornalismo profissional, né? Isso não significa dizer que só o jornalismo profissional pode comentar notícias, não é isso. Mas eu acho que a gente precisa avançar nesse debate de lidar com esses perfis que estão ficando cada vez mais comuns, que são perfis de entretenimento e também lidam com aparentemente notícias e ficam nessa zona cinzenta, e que quando acontece uma coisa como essa, foi o caso desse perfil específico, né? Diz, nós não temos responsabilidade porque nós não somos um canal de notícias, né? Se vende como notícia e depois, quando acontece essa situação mais do que trágica, se colocam como nós não temos responsabilidade, enfim, nós somos só um perfil de entretenimento. Pois é, ô coach, e a gente tem que olhar para dentro também, além, é claro, de ver esses perfis, mas como a nossa sociedade, vou usar o termo, está doente, no sentido de querer cancelar as pessoas, querer linchar virtualmente, quer dizer, esperando qualquer que seja um fato que ela considere que seja inapropriado, inadequado, e nem checando exatamente a veracidade do fato, nem esperando, né, ou confiando no que dizem as pessoas envolvidas, e já promovendo uma onda de ataques virtuais, né, uma manada de ataques virtuais.
isso tem acontecido com frequência, né? E tem gerado problemas também para as pessoas que são alvo desses ataques. Problemas cada vez mais graves, né? Nesse caso da Jéssica, não foi só uma notícia mentirosa, foi uma montagem feita com a ajuda da inteligência artificial, que é um fato novo que nós tivemos esse ano aí, que é perigosíssimo, não só que destrói a vida de pessoas, mas que pode ser usado na campanha eleitoral de uma forma terrível. Sabe, nós já debatemos muito, Isabela, no Congresso estão debatendo há anos. O Supremo Tribunal Federal abriu um processo sobre fake news e tal há 3 anos atrás, que até hoje não foi concluído. Então, o que eu acho é que nós precisamos ter medidas concretas e urgentes para combater isso. Os debates já foram todos feitos, todo mundo sabe qual é o problema, todo mundo sabe quem faz essa baixaria. Tem que ter uma regulamentação urgente, sabe? Medidas concretas, sabe? As pessoas têm que ir para a cadeia quem faz isso. E não é só, sabe, lamentar que aconteceu e tal. Isso vai se repetir muito. Com a inteligência artificial pode piorar ainda mais. Então, eu não entendo por que até hoje o Supremo Tribunal Federal não julgou ainda aquele processo enorme que criaram há 3 anos atrás, de ofício, e que não chega a uma conclusão. E no Congresso a mesma coisa. Não sei, a Isabela deve saber melhor do que eu, há quanto tempo está em discussão no Congresso essa questão de regulamentação das redes sociais. E não se avança um passo. Nunca foi sequer, nunca foi a votação. Em que pé está isso? Quer dizer, onde estão os nossos parlamentares? Para que servem? É isso, eles estão lá fazendo esses vídeos, né, para as redes sociais, É, enquanto temas é. importantes Ali, como esse não são levados adiante.